somente crer. Pai Celestial, o que nós viemos esta noite fazer é abrir o nosso coração perante o Senhor e, como o hino que foi cantado, Senhor, deixar tudo no altar. E a Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos abençoa, nos ouve em gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando nós não conseguimos expressar o que temos a pedir, a dizer, mas o Senhor entende, Pai. Entende o sentimento da alma de cada um. E eu creio que nesta noite o Senhor vai ouvir a nossa oração e também vai ouvir o sentimento que não for possível expressar. Senhor, ajuda todos nós aqui presentes, Pai. Ajuda o Teu povo por toda a terra, Pai. Estamos peregrinando em um mundo que não temos, ó Deus, descanso aqui, pois tudo está tão pervertido, Pai. Mas há uma esperança, há uma fé. Como Abraão, quando caminhava, ele procurava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. E ele não pôde encontrar aqui, porque ela não é aqui, Pai. Mas o Senhor, vendo aquele gemido, aquele sentimento, o Senhor apareceu para ele como o grande príncipe da cidade que ele buscava, o grande rei. Ó Deus, e eu creio que o Senhor está aqui, o Senhor é o mesmo. Venha abençoar a palavra que vamos ler. Venha abençoar, ó Deus, nossas orações. Venha receber o nosso louvor. Responda, Pai, aqueles que aqui vieram e precisam uma resposta de Ti. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, e depois Gênesis, capítulo 18. Gênesis 1, do verso 1, verso 1 até o verso 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora Gênesis 18, verso 14. Deus falando com Abraão, e Deus pergunta a Abraão assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Podeis assentar, irmãos? Vamos dar um título ao nosso tema, e o título é: há alguma coisa difícil para Deus? Eu tomei aqui os primeiros 4 versículos de Gênesis, para nós observarmos aqui a condição do mundo antes de Deus trazer à existência tudo isso que nós vemos. Primeiro a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Nós sabemos que esse princípio pode ser milhões ou bilhões de anos atrás, porque a Bíblia não coloca aqui uma data. Às vezes alguém confunde os 6 dias da criação com a criação da terra. Os 6 dias, que são 6.000 anos, foi que Deus usou para criar as coisas que nós vemos, os seres viventes, as plantas, o homem, a luz. Mas você vê que antes disso, ele já tinha criado a terra. E nós não sabemos há quanto tempo atrás. O profeta chega a dizer que havia uma outra civilização antes. E aí você diz como? Quando hoje eles encontram os fósseis dos dinossauros, só Deus sabe em que tempo eles viveram, né? Mas não vamos entrar nisso. 6.000 anos atrás foi quando Deus concluiu a criação da natureza, das árvores, dos pássaros, o homem e assim por diante. Mas veja que antes a terra já existia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa terra que já existia, ela era sem forma e vazia. Não havia nada nela e ela não tinha uma forma. E isso me chama a atenção para nós olharmos para a nossa vida. Porque às vezes a pessoa se encontra assim, como a terra antes de Deus criar toda a beleza que nós vemos, toda a vida que nós vemos sobre a terra. A terra, ela tem essa beleza tão grande por causa das coisas que Deus criou para preencher a terra. Senão ela não tinha nenhuma aparência. Ela era sem forma e vazia. Assim é a vida do homem. Antes de Deus entrar na vida dele e começar a chamar à existência também as qualidades que embelezam a vida do ser humano, do cristão. Então, era sem forma, era vazia, e as trevas, veja só, e havia trevas sobre a face do abismo. Pense você numa terra sem forma, sem vazia e coberta de trevas. Assim é a vida da pessoa sem Deus. E muitas vezes a pessoa se encontra assim, mesmo como crente. Você, não na totalidade, mas em algum sentido você às vezes se encontra vazio. E aonde o inimigo, ele é um aproveitador de circunstâncias, de situações. Quando a pessoa se encontra naquela situação, deprimido, vazio, aí é onde o diabo começa a atirar. Veja, não há chance para você. Não adianta para você. É melhor você desistir. É melhor você largar mão disso. Deus se importa com os outros, mas veja, Deus não se importa contigo. E o que nós devemos fazer para vencer esses pensamentos negativos? Olhar para a promessa de Deus. Porque a Bíblia diz, é impossível que Deus minta. E Deus diz o quê? Que Ele se importa comigo, que Ele se importa com você, que Ele se importa com todos. É uma ofensa a Deus alguém pensar assim, Deus não se importa comigo. Porque faria de Deus alguém que faz acepção. Se Deus se importa com o irmão que está do seu lado e não se importa contigo, então Deus é um Deus de acepção. E aí Ele não seria um Deus perfeito. É necessário nós refutar sempre esses pensamentos com a palavra de Deus, com as promessas de Deus,
tendo certeza de que Deus não mente. Mas vamos aqui, então, quando você se encontra nessa situação, em algum sentido, às vezes num setor da vida, você se encontra sem forma, se encontra vazio. Pode ser no setor do casamento, pode ser no setor do trabalho, pode ser no setor emocional, e aí vai, você se encontra sem forma. O que você faz? Chega perante Deus, diz: Deus, um dia a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre toda a face do abismo. Mas o Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe luz. Quando você olha as borboletas voando, aquela coisa maravilhosa, os raios de luz, às vezes nós estamos tão acostumados com isso que nem mesmo passa por cima e não percebe. Agora, imagine você, um cego, que nasceu cego, viveu 50, 60 anos, e aí ele recebesse a visão. Tudo que nós passamos desapercebido, eu creio que ele iria parar, admirar, adorar a Deus, mas nós nos acostumamos e acabamos, parece, ficando sem sentido, sem emoção. Isso não é bom. Nós devemos dar lugar para a gratidão, dar lugar para a admiração, porque a adoração a Deus, aquela adoração realmente que chega no trono de Deus, ela parte de uma admiração a Deus. Quando você começa a admirar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, de repente brota da tua alma um louvor, brota da tua alma um glória a Deus. Não é nada fabricado, mas é lá de dentro que sai. Quando esqueço o nome agora daquela menina na cidade de Milton, se alguém lembra pode me ajudar, quando ela estava há muitos anos ali na cama, só o esqueleto dela, ali magrinha, não tinha mais como, não tinha chance para ela. Mas Deus enviou o profeta e ele chamou ela pelo assim diz o Senhor. E ela se levantou e o profeta disse que ela correu para fora e se assentou na grama e começou a bendizer a Deus pela grama. Começou a adorar a Deus. Ela começou a olhar a perfeição. Eu creio, irmãos, que outro dia alguém me perguntou assim: será que Deus pensou em cada coisa que estava sendo feita? Pensou, nesse pássaro eu vou fazer esse detalhe vermelho, esse outro amarelo. E será que Deus pensou? A pessoa perguntou, porque por certo imaginava que Deus disse: haja. E as coisas foram existindo aleatoriamente, depois Deus olhava. Não, Deus, irmãos, com certeza, como artista, Ele pensa em cada pincelada que Ele dá. Tudo é premeditado. Aquela flor, aqueles detalhes, aquele bordado ali ao redor, Deus pensou nisso. Deus desenhou cada coisa. E o importante disso, irmãos, que cada vez que ele concluía, a Bíblia diz que ele, como é que diz aqui, e viu Deus que era boa a luz. Tudo ele achou bom. As pessoas muitas vezes, irmãos, elas não são felizes, sabe por quê? Porque elas não se gostam. Elas não se gostam. Elas sempre estão comparando a vida dela com a do outro. Comparando a família dela com a do outro. Parece que a outra família que é feliz, a outra pessoa que é feliz. E pelo outro lado, essa família que você às vezes está comparando, também está olhando, dizendo que a sua família é feliz. E aí as pessoas não são felizes porque eles acham que felicidade é o que o outro tem.
E o profeta diz assim, que felicidade está em nós nos contentarmos com aquilo que é nosso, com aquilo que nós temos. Uma vez uma irmã veio falar comigo, muito triste, chorando mesmo, porque ela nunca pôde ter filhos. E eu disse, irmã, eu creio que Deus pode lhe dar um filho, com toda certeza. Nós vamos orar por isso. Mas se porventura, me veio aquela inspiração de dizer para ela, se Deus não te der um filho, eu quero que você saiba uma coisa, que quando Deus te fez, Ele não te fez errado. Tudo que Ele fez, quando Ele conclui, Ele diz, e Deus achou bom. Então você tem que saber que a maneira que Deus te fez, quando Ele fez, Ele achou bom. E você tem que se contentar. Então, às vezes, as pessoas perdem de ser felizes por causa disso. Deus pensou em cada detalhe. Pensou como seria a cor dos teus olhos, pensou como seria teu cabelo. E você veja a infinidade do poder de Deus. Atualmente, só pessoas vivas, 7 bilhões. Não há um sequer igual ao outro, a não ser aqueles que Deus fez pelo propósito dele de ser gêmeos iguais. Mas mesmo assim a digital não é igual. Então, isso, irmãos, só nisso você já vê a infinidade do poder de Deus. Todas as pessoas têm 2 olhos, têm um nariz, têm uma boca, 2 orelhas, mas mesmo assim Ele faz todos diferentes um do outro. Isso não tem como se explicar. E se você olhar todas as pessoas que já existiram, com as que já existem e as que vão existir, também não houve um igual ao outro. Deus pensou em cada detalhe. E quando Ele fez você, da maneira que Ele te fez, Ele achou bom. E se eu reclamo, se eu não gosto, eu estou ferindo a Deus. Lembra do ceguinho de nascença? Que os discípulos disseram, quem é que pecou para que ele nascesse assim? Jesus disse, não, ninguém pecou. Mas ele nasceu assim para que se cumpra a glória de Deus. Deus tem um propósito. Muitas coisas nós não entendemos o porquê. E o profeta, na mensagem Dia das Mães, ele diz assim, que há coisas que nós só vamos compreender naquele dia. Ele usa uma expressão bonita, ele diz assim, naquele dia, os dedos majestosos de Deus vão desatar nós em nossas mentes de coisas que nós nunca compreendemos. Daí você vai dizer, como eu estava errado de reclamar, de chorar por isso, sendo que era para o meu bem. Então Deus nos fez, Ele achou bom a maneira que Ele fez eu, a maneira que Ele fez você, cada um de nós. E aquilo que não está certo, porque algumas coisas Deus deixa faltando, mas para que, através disso, nós chegamos a Ele. Tudo Ele fez bom. Não é que Ele quer que nós fique faltando naquilo. Ele deixou aquilo exatamente para que, através daquilo, eu chegue a Ele. Mensagem perfeita força por perfeita debilidade. O profeta diz que a fraqueza que aperfeiçoa, porque na fraqueza Deus se manifesta. Agora, nós não vamos com isso olhar e dizer, bem, então eu tenho essa fraqueza e Deus fez assim e vou viver assim. Não, aquilo que não está de acordo com o plano de Deus, Deus tem algo para suprir. Ele fez a terra sem forma e vazia, mas Ele estava disposto a preencher ela com toda a beleza que existe. E se você tem um ponto na sua vida que não está de acordo, está vazio, Ele pode preencher. Você só tem que chegar e dizer, Senhor, eu preciso disso.
eu preciso de paciência, estou vazio, estou sem forma na questão da paciência, mas o Senhor pode me dar. E aí a razão de eu ter lido aqui 18, verso 4 de Gênesis, verso 14, ele fez, quando fez Sara, ele a fez estéril. Mas quando ele a fez estéril, ele achou bom, porque ele não faz nada errado, porque ele queria, nessa esterilidade, mostrar a sua glória, mostrar o seu poder. E aí, quando Abraão estava ali titubeando, ele disse: Abraão, há alguma coisa difícil para o Senhor? Isso, essa semana, tem falado forte no meu coração, essa pergunta de Deus: há alguma coisa difícil para o Senhor? Se você se encontra em alguma área da vida estéril, não consegue dar à luz a paciência, não consegue dar à luz ao controle próprio, Deus pergunta essa noite: há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há. Então, chegue a Ele e diz: Senhor, eu estou sem forma nisso, eu estou vazio nisso. E o que vai acontecer? Ele vai dizer: haja luz. E quando a luz vier, Ele vai dizer: eu achei bom. Amém? Então, que Deus nos ajude. E quando você se deparar com dificuldades, com problemas, e vier aquela atmosfera de medo, de incerteza, lembre Gênesis 18, 14. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há. Aí você diz: Senhor, então, muda meus pensamentos, muda minhas atitudes, me ajuda a vencer. E Ele com certeza vai trazer forma, vai trazer luz, vai trazer cores, vai trazer vida em sua alma, em seu viver, em sua família, na nossa fé a cada dia. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração nessa noite. E pode chegar para Deus naquilo que você acha que está sem forma e vazio, e pede a Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor preencha isso. Eu preciso disso. E eu sei que não há nada, diga para Ele, diga: Senhor, não há nada difícil para o Senhor. Essa doença não é difícil para o Senhor. Esse pecado não é difícil para o Senhor vencer em minha vida. Amém? Precioso Deus e eterno Pai, como o Senhor falou para Abraão: há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada difícil para Ti. Por isso nós vamos nos achegar a Ti agora, Pai, em oração, e vamos colocar diante do Teu altar aquilo que tem nos incomodado, aquilo que tem nos preocupado. E vamos, só Deus, com um coração sincero e uma fé genuína e viva no Senhor, nós vamos crer que o Senhor vai trazer vida, vai trazer forma àquilo que está sem forma e vazio. Que as trevas que estão em alguma área da nossa vida, elas serão substituídas pela luz. A tristeza será substituída por alegria, Pai. Porque o Senhor disse: peçam para que o vosso gozo se cumpra. E nós vamos pedir então, Pai, para que a nossa alegria se cumpra em Ti. Inspira cada um, Pai, para buscar a Tua face, por si mesmos e também uns pelos outros. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.